Na semana passada nós falamos do versículo 1 ao versículo 14, meditamos um pouquinho sobre aquelas pessoas que estavam se deixando ser fascinadas pela justiça própria, né? Pelas obras. Paulo vem com uma dura exortação, repreensão, né? Se você ler o versículo 1 do capítulo 3, você vai perceber que Paulo está com uma espécie de raiva, ou não sei, zangado, será que é assim que a gente pode dizer, com os Gálatas, que haviam se perdido, estavam sendo fascinados, e a ideia do fascínio aqui é a ideia de enfeitiçados pela justiça própria, pelas obras, né? Alguns judaizantes, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, estavam tentando introduzir as leis cerimoniais para os cristãos gentios, dizendo em certas vezes, e na grande maioria delas, de que, olha, pois bem, vocês são cristãos, que bênção, mas está faltando alguma coisa aí. Para a obra da salvação ser completa, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o dia, né, as leis cerimoniais, a forma de alimentação. E Paulo repreende isso, mostrando ali que não foi isso que eles haviam ouvido do apóstolo Paulo, não foi essa pregação. Pelo contrário, quando Paulo pregou, eles puderam ver com os seus próprios olhos Cristo crucificado. E Paulo fala disso, fala da experiência que eles tiveram ao ouvir o Evangelho. E depois Paulo vai até Abraão, mostrando que em Abraão ele não precisou de obras, porque ele foi salvo pela promessa que Deus havia feito a ele. E muito antes da circuncisão, 14 anos antes da circuncisão, a promessa foi dada a Abraão. Então Paulo expõe toda essa ideia, mostrando que é somente pela fé, a fé em Cristo, que nós somos salvos. E agora, né, nós terminamos na semana passada com a seguinte dúvida, depois de Paulo mostrar que a lei não salvava, que as obras não tinham esse poder de salvação, a pergunta que ficou é: então qual é o propósito da lei? Para que a lei serve? E é nesse trecho que nós vamos ler agora, a partir do versículo 15, que Paulo vai tratar isso. Qual é o propósito da lei? Diz assim, versículo 15: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente, que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para esta fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé,
já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, um texto que Paulo vai argumentar agora sobre o propósito da lei. Mas eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comprar uma muda de árvore e plantar. Então, se você já teve essa oportunidade, se você já fez isso, você vai se lembrar que quando a gente planta uma muda de árvore, a gente normalmente faz um cercado para proteger essa muda de animais pisar, né, pessoas pisarem, alguma coisa acontecer. Normalmente você faz ali um cercadinho para que, né, aquela muda possa crescer. Qual é o propósito desse cercado que se faz nessa árvore, nessa muda pequena de árvore, né? Primeiro, o objetivo dele é proteger, o objetivo dele é limitar do cercado, é impedir danos, é conduzir a muda até o seu crescimento, a sua maturidade. Mas quando a árvore cresce, cria raízes, o tronco, né, fica um pouco mais forte, firme, o cercado perde o propósito. E normalmente a gente arranca o cercado, porque ele cumpriu a sua função. Ele nunca foi a árvore, nem a fonte de vida, mas apenas a função, ou tinha a função de proteção temporária. Por que eu estou trazendo essa metáfora? Porque é justamente o que acontece com a lei. É justamente isso que Paulo está abordando aqui agora e mostrando que a lei foi adicionada por conta das transgressões, por conta do pecado, e que ela funcionou como um aio, né? O aio, no original, se você ver, vai estar lá paidagogos, que dá a ideia de pedagogo. O aio era essa pessoa, um guardião temporário que cuidava da criança. Então, Paulo diz que a lei serve como esse cercado que cuida, né, até que nós adquiramos maturidade. Para isso que a lei serviu. A lei não era a árvore, Cristo é a árvore. A lei era o cercado que por um tempo apontava para a nossa fraqueza e nos protegia até a plena revelação da fé. Exatamente o que Paulo vai tratar aqui. Paulo, provavelmente, se você ler novamente, você vai ver que ele está meio que se antecipando a um possível questionamento dos seus adversários. Porque ele tinha acabado de dizer que nós somos salvos mediante a fé, e não pela lei dada a Moisés. Então, alguns homens poderiam dizer: pois bem, muito bem, Paulo, admitindo que Abraão e seus descendentes foram salvos pela fé, e que quando Deus deu a lei a Moisés, a base da salvação não foi alterada, como então nós damos valor à lei? E aí a centralidade da resposta de Paulo, nesse bloco que nós lemos, está exatamente em mostrar que a aliança que Deus fez com Abraão, ela é uma aliança incondicional, baseada unicamente na fidelidade de Deus, ao passo que a aliança que Deus faz, ou deu a Moisés, era uma aliança condicional, ou seja, baseada na obediência do homem. E é isso que Paulo argumenta. E aí, dentro dessa argumentação de Paulo, Paulo vai dar 4 razões que ajudam a entender a relação entre lei e promessa. Porque muitas vezes alguém pode dizer: então a lei não serve mais, como de repente a gente ouve em certos contextos: eu não preciso mais da lei, porque agora eu tenho a graça. Mas Paulo vai mostrar que, de certa forma, a lei e a promessa
andam de mão dadas. E ele usa 4 argumentos para isso. O primeiro argumento que Paulo vai usar é que a lei não pode mudar a promessa. Versículos 15 a 18. Vou destacar somente o versículo 15, que diz: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta algumas coisas. O discurso dos judaizantes era que a lei tinha alterado, a lei mosaica, tinha alterado a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então, até a lei ser dada, valia a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Mas isso os judaizantes dizendo, né? A partir do momento que Deus deu a lei a Moisés, a promessa não tinha mais validade, a não ser baseada na lei mosaica. E Paulo argumenta o contrário. Ele vai mostrar que quando 2 partes concluem um acordo, este não pode ser mudado por terceiro, mesmo vários anos depois. As únicas pessoas que podem alterar o acordo original são as pessoas que o firmaram. E aí ele usa o argumento que a lei foi dada 430 anos depois da promessa que Deus havia feito. Alguns estudiosos dizem até mais, dizem 625 anos. Baseiam 430 a partir da promessa a Jacó. Mas, né, isso não importa. Paulo está argumentando, há um acordo, há um contrato, alguém firmou, e como num contrato humano, quando a gente estabelece um contrato, ninguém pode chegar e cancelar o contrato pela sua própria vontade. E é o que Paulo está dizendo. Paulo está mostrando que o acordo foi firmado por Deus e Abraão. E a lei não pode mudar a promessa. Então esse é o primeiro argumento. E Paulo mostra que a centralidade desta aliança era o descendente que Deus havia prometido a Abraão. Que descendente é esse? Cristo. Verso 16. Não aos descendentes, mas ao descendente que é Cristo. A ideia aqui é que se remonta esse descendente a Gênesis 3,15, quando Deus faz a promessa, né, o proto-evangelho que a gente chama, que ali a redenção, a promessa de redenção já foi feita no jardim do Éden. Do ventre da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então Paulo está mostrando que o acordo, esta aliança, ela é muito superior a lei que veio dada, não que invalida, mas ela tem uma superioridade, porque ela foi dada há um tempo atrás, há muito tempo na verdade, e um acordo entre Deus e Abraão, que é o próximo argumento que Paulo usa para mostrar que a lei e a promessa andam de mãos dadas. Ele vai dizer, em segundo lugar, que a lei não é maior do que a promessa. Versículos 19 e 20. Por quê? Vamos ler. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por conta das transgressões, até que viesse o descendente a que se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura, até o versículo 20. O que Paulo está mostrando aqui? Primeiro, Paulo destaca que a lei não pode mudar a promessa, porque foi um acordo entre Abraão e Deus. 2 pessoas, um terceiro não pode validar. Mas o segundo argumento de Paulo é que a lei não é maior do que a promessa. Por quê? Porque Paulo ressalta que a aliança que Deus fez com Abraão, ela foi maior, ela foi superior. E é interessante porque os judaizantes se pegavam muito na forma da entrega da lei para Moisés. Se você for em Êxodo capítulo 19, você vai ver que quando Deus entrega a lei a Moisés, há trovões e raios que estremece tudo, e as pessoas ficam com medo ali ao pé do monte, olhando tudo aquilo acontecendo. Até mesmo Moisés se assustou.
Mas quando Deus entrega a aliança a Abraão, ou faz aliança, promessa a Abraão, Abraão estava dormindo. Gênesis capítulo 15. Então Paulo destaca duas questões sobre essa inferioridade, entre aspas, da lei. Primeiro, Paulo destaca que a lei foi temporária, versículo 19, parte A, que a lei ela foi adicionada por conta das transgressões até que viesse o descendente. Ou seja, Paulo está mostrando que a lei não pode ser maior que a aliança permanente, que a promessa de Deus a Abraão. Então, Paulo está mostrando que quando nós lemos o relato da aliança de Deus com Abraão, não encontramos quaisquer termos condicionais. Deus não dá condições a Abraão. Deus diz, só promete, em ti a tua descendência, né, será numerosa, será grande. Todo o contexto ali não há uma condicional. Em contrapartida, a lei mosaica ela tem uma condicional da obediência do homem. Então, as bênçãos da lei dependiam do cumprimento de certas condições. E aí Paulo mostra que a lei ela tem o seu término até que viesse o descendente. Então, com a morte e a ressurreição de Cristo, a lei foi revogada em seus requisitos cerimoniais, né, não cumpridos, cumpridos em Cristo. É o que Romanos capítulo 8 diz. Se você ler Romanos capítulo 8 até o verso 4, eu vou ler só os 2 primeiros versículos. Paulo diz, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Então, Paulo está mostrando esse tempo que a lei teve até que viesse o descendente. Mas Paulo ainda usa um segundo argumento para mostrar que a lei não é maior que a promessa. E qual argumento é esse? Que a lei exigiu um mediador. E é interessante aqui, versos 19, Paulo vai dizer, né, a parte B, que a lei foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que Paulo está querendo dizer quando ele fala isso? Paulo está mostrando que quando Deus deu a lei a Israel, ele o fez por meio de um anjo e pela mediação de Moisés. Atos capítulo 7, 53 fala também sobre isso, que a lei foi dada por ministério de anjos. Isso significa que a nação recebeu a lei de terceira mão, entre aspas, né? Passou pelos anjos, passou por Moisés e depois a nação recebeu a lei. Mas quando Deus firmou a sua aliança, a sua promessa, o seu pacto com Abraão, ele o fez pessoalmente, sem qualquer mediador. Deus estava revelando a Abraão tudo o que faria por ele e pelos seus descendentes. É por isso que Paulo vai argumentar que a lei ela é inferior àquilo que Deus prometeu a Abraão, aquilo que Deus fez a Abraão. Então, esse é o segundo argumento de Paulo, mostrando que a lei não pode ser superior à promessa. A promessa de salvação que Deus deu a Abraão. Mas Paulo ainda, irmãos, continua com um terceiro argumento. E ele vai mostrar que a lei não é contrária à promessa. E aqui, a partir do versículo 21, ele começa a dar a ideia de por que a lei foi dada, então. Porque todo esse argumento de Paulo vai fazer com que nós pensemos, e de repente os seus acusadores, então, não precisa de lei. Então não precisa cumprir a lei. Então para que a lei foi dada? Então a lei é inútil. E aí Paulo, no verso 19, né, ele diz qual pois a razão da lei. Ele faz essa pergunta, mas no verso 21 ele mostra que a lei não é contrária à promessa. Do 21 ao 26 ele diz: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Repare que ele está fazendo perguntas retóricas, como se tivesse alguém ali o questionando. E ele vai dizer: de modo nenhum, porque se fosse promulgada de uma lei que pudesse dar a vida,
a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados, para que esta fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo vai mostrar que a lei não é contrária à promessa, mas ela serviu para algo. Podemos, quando nós lemos esse trecho, nós podemos pensar e imaginar os judaizantes meio que esbravejando com a pergunta de Gálatas 3:21, é porventura então a lei contrária? Tudo isso que nós lemos, como se ele estivesse dizendo, Deus está se contradizendo, então? A mão direita não sabe o que a mão esquerda está fazendo? E aí Paulo diz que a lei não contradiz, pelo contrário, ela coopera. É a famosa cerca que eu disse no começo do nosso pensamento. Ela coopera com a promessa, a fim de cumprir os propósitos de Deus. E então Paulo vai mostrar por que a lei foi dada, qual é o propósito da lei. Paulo vai argumentar que a lei não foi dada para oferecer vida. Verso 21, a lei de Moisés governava a vida do povo de Israel, mas não tinha poder para prover vida espiritual para as pessoas. Então Paulo argumenta que a lei ela não era possível obter justiça e nem vida, mas que tinha que ser necessário Jesus morrer na cruz. Mas Jesus morreu comprovando que a lei jamais seria capaz de dar vida e justificar o pecador. E aí Paulo, lá em Romanos, capítulo 9, verso 30, ele nos ajuda a compreender um pouco disso, quando ele diz, que diremos, pois, que os gentios não buscavam justificação e vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será confundido. Ou seja, Paulo está argumentando que a lei não foi dada para dar vida e nem justificar, porque os próprios judeus tropeçaram na lei. Os próprios judeus se enganaram, e os gentios que não estavam buscando justificação pelas obras, foram justificados. É isso que Paulo está argumentando, quando ele está mostrando que a lei não é contrária, porque a lei foi dada, e aí Paulo usa a figura que ele vai usar aqui, do aio. A lei foi dada para revelar o pecado, versículos 19 até 22, não é nessa parte ainda que ele fala. Ela foi dada para mostrar qual é a nossa situação, quem nós somos. É o que Paulo fala em Romanos 7, que a lei é um mandamento justo, santo e bom. E em outro trecho de Romanos 7, Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do peso da morte? Ou seja, a lei ela revela os nossos pecados, ela revela as nossas transgressões. Nós só sabemos que não pode cometer determinado delito porque está escrito na lei que aquele delito não pode. Em determinadas situações, regiões, em determinadas tribos, povos, tem coisas que para nós a nossa lei proíbe, que para eles, então, não é algo que, transgressor, vamos dizer assim, usando este exemplo. Mas Paulo mostra que a lei foi dada para revelar o pecado. A lei não nos torna pecadores, ela nos revela que somos pecadores. Romanos 3:20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado
A lei é um espelho que nos ajuda a ver o nosso rosto sujo. Tiago 1:22 diz isso. Ou seja, nós não lavamos o rosto com o espelho, mas nós lavamos com a graça, né? O pecado é lavado com a graça que provê a purificação pelo sangue de Jesus. É isso que Paulo está argumentando. A lei foi dada, serve, o propósito dela é para revelar o quão pecador nós somos. E aí Paulo vai dar um terceiro argumento dentro desse argumento maior dele, de que a lei não é contrária à promessa. Ele vai dizer que a lei foi dada a fim de preparar o caminho para Cristo. Versículos 23 a 26, que aí aqui ele usa, né, o exemplo do aio, uma ilustração muito familiar para as pessoas da sua época. Em várias famílias romanas e gregas, os escravos mais bem educados levavam e buscavam as crianças na escola, né, e cuidavam delas durante o dia. Alguns até participavam da educação das crianças, protegendo, proibindo e, por vezes, disciplinando. Esse era o aio, o paidagogos, né, ou pedagogo, que é a nossa transliteração. É mais ou menos, literalmente, um guia de criança. E Paulo está mostrando que, com esta ilustração, que os judeus, a lei serviu como esse aio, para nos conduzir a Cristo, para nos conduzir à maturidade. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que os judeus não nasceram da lei. O escravo não era o pai da criança, era o seu guardião e o seu disciplinador. É o que Paulo vai usar e dizer. Então, assim, a lei não dava vida a Israel, mas ela governava a vida do povo, ela instruía, ela levava o povo ao caminho do Senhor. Ela não é capaz de dar vida, de dar salvação, mas ela é capaz de mostrar a nossa realidade. Os judaizantes ensinavam que a lei era necessária para obter vida e justificação. Mas Paulo, desconstrói essa argumentação, mostrando o erro deles, mostrando que não era assim. Em segundo lugar, Paulo diz também que o trabalho do aio era uma preparação para a maturidade da criança. E é interessante que ele diz que quando a criança chegava na sua idade madura, ela não precisava mais do aio. É o que Paulo está argumentando. Aqueles que conhecem a Cristo, eles vão ter a lei como um guia para mostrar a realidade, mas quando atingem a maturidade, não precisam mais. Não que não precisam mais da lei, não é isso. Nós vamos ver no final. Não é que a lei já tenho que cancelar, como diz, a hipergraça. Não, então não preciso, não. Tem um propósito dela. Mas Paulo está dizendo que ela não vai dar vida, ela vai conduzir a Cristo. É o objetivo final de Deus. Paulo diz no verso 22, mas antes que viesse a fé, ou seja, viesse a Cristo, versículo 23, a nação permaneceu sobre a tutela. Ela estava ali sendo conduzida para que quando Cristo se manifestasse, eles pudessem reconhecer Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. E é isso que Paulo vai argumentar no quarto ponto. Ele vai dizer que a lei não pode fazer o que a promessa faz. Versículos 27 a 29. A lei só poderia revelar o pecado e até certo ponto controlar o comportamento, mas ela não poderia fazer pelo pecador o que Jesus Cristo fez. A lei nunca teve poder de justificar o pecador. Nunca. Mas Deus, através de Cristo, é quem justifica o ímpio. Romanos 4, versículo 5. Somente pela fé em Jesus Cristo é que o pecador é justificado e declarado justo diante de Deus. É isso que Paulo, meus irmãos, em todo o livro de Gálatas está argumentando, e principalmente aqui no capítulo 3, ele vai mostrar que nós somos salvos e justificados por meio de Jesus Cristo. Versículo 28, ele vai dizer, vós sois um em Cristo Jesus. Que declaração maravilhosa,
porque Paulo aqui não só mostra o que a lei fazia, como encarcerar, encerrar, o termo que ele usa aqui, não só estar sobre a tutela dela, mas a lei também criava diferenças e distinções, não apenas entre indivíduos e nações, mas entre diversos tipos de alimentos, animais. E Paulo vai mostrar que não, que Jesus não veio para dividir, mas veio para unir. Para os cristãos que estavam ali naquele período, os cristãos da Galácia, essa deve ter sido uma notícia muito boa, gloriosa, pois havia em sua sociedade escravos que eram considerados apenas propriedades, mulheres que viviam confinadas e não eram respeitadas, gentios que eram desprezados por judeus. E Paulo vai dizer: em Cristo vós sois um. Mostrando o que Jesus fez por nós, a lei não consegue fazer. Enquanto a lei cria divisões, Cristo une um povo a si. Um povo, como nós cremos, de toda língua, toda tribo, de toda nação. Um povo que não é visto pelas suas diferenças. Um povo que é amado por Deus. O fariseu, segundo algumas tradições, alguns comentaristas dizia que eles oravam todas as manhãs: agradeço-te, ó Deus, pois sou judeu, não sou gentil, sou um homem, não sou uma mulher, sou um homem livre e não sou um escravo. Essa era a oração do judeu, como um ar de prepotência, achando que por ele fazer parte de uma etnia, ele era salvo. Por ele cumprir alguns requisitos, ele era salvo. E Paulo está dizendo: não, a lei não pode fazer por nós o que a promessa, o que Cristo fez, ou o que Cristo faz. E aí Paulo vai mostrar que em Cristo todas as distinções foram removidas. Em Cristo, Paulo vai mostrar que nós agora somos filhos de Deus pela fé. Versículo 26. Que em Cristo agora nós somos revestidos no batismo. Que em Cristo não há distinção étnica, social ou de gênero. Que em Cristo nós somos descendências de Abraão e herdeiros da promessa. Versículo 29 é o que ele fala. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse é o argumento de Paulo. Paulo constrói um argumento mostrando a inferioridade da lei em relação à promessa, mas ele vai terminar dizendo: olha, nós não podemos desconsiderar e jogar a lei, porque a própria palavra do Senhor diz que a lei, ela é perfeita. Nós ainda temos o padrão da lei moral de Deus para os nossos corações. Não seguimos mais a lei cerimonial. Toda a lei cerimonial foi cumprida em Cristo, mas a lei moral ainda prevalece no nosso coração. Mas Paulo está dizendo: nada disso é superior ao que Cristo fez. Porque em Cristo toda a justiça de Deus foi cumprida. Toda a justiça. Então, irmãos, Gálatas 3, eu encerro. Ele nos conduz ao Evangelho. Essa é a mensagem desse capítulo, na verdade, de Gálatas, mas o capítulo 3 mostra a essência do Evangelho, que a justiça diante de Deus nunca veio pela lei, mas pela fé. A promessa feita a Abraão, uma promessa de vida, de herança, de bênçãos, antecede a lei, sustenta a história da redenção e encontra o seu cumprimento perfeito em Cristo. A lei nos apontou o caminho, Cristo é o caminho, e pela fé, agora caminhamos na liberdade dos filhos de Deus. Essa é a ideia, pelo menos neste capítulo que nós fizemos as duas exposições, que Paulo está tratando. Obviamente Paulo vai tratar mais desses assuntos mais à frente, mas Paulo começa a mostrar que tudo aquilo que os judeus estavam fascinados, as obras da carne, da justiça própria, isso não se compara com aquilo que Cristo fez. Cristo cumpriu uma justiça que nós nunca conseguiríamos cumprir.
Cristo levou sobre si a ira implacável de Deus, coisa que nenhum homem ou lei conseguiria. Amém, meus irmãos? E é por isso que nós caminhamos na liberdade dos filhos de Deus.